Quando normalmente nós falamos da misericórdia, algumas palavras vêm logo à nossa mente para atribuirmos a Deus Todo-Poderoso. Ele que é o autor da misericórdia, Ele que é o próprio Deus misericordioso. Ou para usarmos uma expressão de São Paulo, Deus que é rico em misericórdia, Efésios capítulo 2, versículo 4. Bondade, ternura, compaixão, paciência, tudo isso bem se aplica à misericórdia. Na verdade, são manifestações da misericórdia. O Deus misericordioso é cheio de compaixão, é cheio de ternura, é paciente, é lento para a cólera, etc. Mas, e quando nós utilizamos palavras como Deus encolerizado, essa expressão se aplica à misericórdia de Deus? Pode em Deus coexistir paciência e cólera? Pode Deus se encolerizar sendo misericordioso? A resposta é sim. E vamos citar uma parábola e comentá-la, versículo por versículo, justamente para mostrar que em Deus, bondade e justiça, misericórdia e retidão caminham sempre juntos. É verdade que quando certas expressões humanas se aplicam a Deus, é preciso depurar todas as concepções humanas que estão associadas aos limites, às imperfeições da nossa personalidade. A parábola que vamos citar agora, a parábola do servo cruel, mostra não dois lados da misericórdia, mas dois aspectos da misericórdia de Deus, que é, ao mesmo tempo, compassiva e encolerizada. O Apocalipse fala da ira do Cordeiro, a cólera de Deus. Mas o que isso significa? Seria uma clamorosa contradição com a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus não excluiria absolutamente e radicalmente o inferno, o castigo, ou há como conciliar essas duas realidades? E mais ainda, como sustentar que a cólera é uma expressão da misericórdia? Seria realmente a misericórdia incapaz de se encolerizar? E se a resposta é sim, em que sentido? E se é não, em que sentido? Eu pediria então, caríssimo telespectador, que você se ativesse à narrativa desta parábola, que será colocada agora aí na tela do seu televisor. E depois vamos tecer alguns comentários sobre essa surpreendente parábola do Deus misericordioso que também se encoleriza sendo compassivo e também se compadece se encolerizando. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado.
Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. No ano da misericórdia, essa parábola é bem apropriada para refletirmos a relação em Deus entre justiça e misericórdia. O mesmo Senhor, na parábola, se compadece uma hora e se encoleriza com a mesma pessoa em outra hora. Compaixão e cólera. Não há contradição na parábola. Jesus não se contradiz. Jesus é perfeito quando fala. A Bíblia, que é a palavra de Deus, não se contradiz. As duas realidades são, já disse isso antes, são expressão da mesma face cândida, pura, santa e misericordiosa de Deus. Deus é, ao mesmo tempo, compaixão e cólera. Ele não é uma hora misericórdia e outra hora é cólera. Ele não é uma hora compaixão e outra hora é cólera. Como se em Deus houvesse hora, um antes e um depois. Ele é, ao mesmo tempo, compaixão e cólera. Ele é, ao mesmo tempo, um Deus manso e um Deus irado. A ira do cordeiro fala o Apocalipse. Importa compreender em que sentido ele é cólera. Estamos aqui para isso. Quem é este rei que quer ajustar contas com os seus servos? O Senhor Deus. Um dia deixaremos esta terra e haveremos de prestar contas a Deus dos nossos atos. São Paulo, na segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: porquanto todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas dos nossos atos. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Existe o juízo particular e existe o juízo final, o arremate da história de todos os homens que serão colocados juntos, uns à direita e outros à esquerda, diante do Senhor, que pronunciará a sentença final sobre toda a humanidade. Quando começou a ajustá-las, e o juízo de Deus já está acontecendo agora, porque o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe das nossas condutas, o Senhor perscruta nossas motivações, nossos desejos, nossas palavras, cada milímetro da nossa vida, cada segundo da nossa existência, todos os nossos atos passados, presentes e futuros. O ajuste de contas já está em andamento e assumirá uma modalidade peculiar quando deixarmos esta vida, juízo particular, e outra modalidade peculiar no juízo final. Trouxeram-lhe um que ele devia 10.000 talentos. Quanto vale 10.000 talentos? O equivalente a 350 toneladas de ouro. 350 mil quilos de ouro. Se considerarmos que 1 grama de ouro, hoje, no Brasil, eu vou chutar, por favor, vale R$ 53, 1 grama de ouro. Multiplique 1 vezes 1.000, você tem 1.000 gramas, tem 1 quilo, e você multiplique isso por 1.000 e por 350. 350 vezes 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. Uma quantia fabulosa. Um dinheiro impagável, digamos assim. Uma dívida que esse homem jamais conseguiria quitar perante o seu Senhor. 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu Senhor ordenou que ele fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos,
e todos os seus bens para pagar a dívida. Era uma dívida tão alta que nem se eles todos de sua família, ele e os seus familiares, fossem vendidos como escravos e todos os seus bens, isso não quitaria a dívida. O texto ressalta a desproporção entre o pecado que nós cometemos, causa da morte do Senhor, a culpa que nós assumimos por termos sido os responsáveis pela morte do Senhor, de um lado, e a bondade e a ternura de Deus ofendido, a gravidade do que aconteceu no Calvário. Esta é a dívida que nós contraímos com o Senhor por termos sido responsáveis pelo nosso pecado, pela morte do Senhor. Uma dívida absolutamente impagável. Nada que fizéssemos, nada que venhamos a fazer, conseguirá quitar este débito. O homem, por seus próprios méritos, qualquer esforço, qualquer sacrifício, qualquer ato de reparação, por si só, não conseguiu, não consegue, não conseguirá jamais reparar o mal cometido, quitar o débito que ele contraiu com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele foi o responsável direto pela morte de Jesus na cruz. Este servo, então, prostra-se por terra diante dele e suplica-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Prostra-se, condição de impotência, de humildade e de humilhação. Ele não é um igual diante de Deus. Ele se humilha, se pequeniza, reconhece sua condição de fraqueza, de miséria, de desgraça, sua condição absolutamente desfavorável e pede o absurdo. Ele sabe que aquilo que ele está pedindo não tem razão de ser. Dá-me um prazo e eu te pagarei. Como pagar? 350 toneladas de ouro, esse é o seu débito? No próximo bloco, nós daremos continuidade à explicação dessa parábola, que tem um rico significado para cada um de nós. A parábola do Deus cheio de compaixão e do Deus encolerizado. Dois sentimentos antagônicos? Não. Duas faces, dois aspectos da única misericórdia de Deus. Até lá.